Era uma menina de 13 anos, ajoelhada num campo de Dom Remy, um vilarejo tão pequeno que a maioria dos mapas da época nem se dava ao trabalho de marcá-lo, no nordeste da França, quando o silêncio foi partido por uma voz que ela não esperava. Não era o vento, não era o padre da aldeia, não era nenhuma voz humana, era São Miguel Arcanjo. E a mensagem era simples, impossível e absurda. Ela deveria salvar a França. Joana tinha 13 anos. Não sabia ler, não sabia escrever. Nunca havia tocado numa espada. Nunca havia visto uma batalha de perto. Era filha de camponeses, vivia num vilarejo tão pequeno que quase não aparecia nos mapas. E a França, essa França que ela precisava salvar, estava perdendo uma guerra que já durava quase 100 anos. Os ingleses dominavam metade do território. O rei francês nem era reconhecido como rei. Havia sido afastado do trono pelo tratado que entregou a coroa ao inimigo. O exército estava destroçado, a moral no chão. E a cidade de Orleans, a última grande fortaleza do reino, estava cercada. Ninguém acreditava mais na vitória. Generais experientes haviam tentado e fracassado. Nobres com dinheiro, cavalos e armaduras haviam recuado. Diplomatas haviam negociado e perdido. E Deus escolheu uma menina do campo. 4 anos depois dessa primeira voz, Joana d'Arc entrou numa sala de audiências e convenceu o futuro rei a colocar um exército nas suas mãos. 2 meses depois, Orleans estava livre. Mas a história de Joana não termina na vitória. Termina numa praça pública, numa fogueira, com 19 anos, condenada pelos mesmos homens que ela ajudou a proteger. E começa de verdade séculos depois, quando a igreja olhou para trás, reabriu o processo e disse: ela estava certa e nós erramos. Joana nasceu em 1412, no vilarejo de Dom Remy, no nordeste da França, numa família de camponeses simples e honestos. Seu pai, Jacques d'Arc, cultivava a terra. Sua mãe, Isabelle Romée, era uma mulher profundamente devota, que ensinou a filha a rezar antes mesmo de ensiná-la a falar com estranhos. Joana não foi à escola, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas aprendeu a trabalhar, a orar e a ouvir. E desde cedo desenvolveu uma sensibilidade espiritual que os vizinhos notavam. Ela ficava mais tempo do que o necessário dentro da igreja, de joelhos, em silêncio, como quem espera por algo. A infância de Joana não foi tranquila. Dom Remy ficava numa região de fronteira, e a Guerra dos 100 Anos não era uma abstração para ela. Era uma realidade que chegava em forma de soldados, fumaça e aldeias queimadas. Ela viu a destruição de Dom Remy mais de uma vez. Ela conheceu o medo de escutar cavalos se aproximando à noite sem saber de qual lado vinham. A França, naquele momento, estava partida ao meio. De um lado, os ingleses, que reivindicavam o trono francês desde 1337. Do outro, os próprios franceses divididos. Os borgonheses haviam se aliado aos ingleses e os Armagnacs tentavam resistir. Em 1420, o Tratado de Troyes havia selado a derrota. O rei francês Carlos VI reconheceu o rei inglês Henrique V como herdeiro do trono francês. Era o fim de uma nação. E então Carlos VI morreu, e Henrique V morreu. E o filho de Carlos VI, Carlos VII, estava vivo, mas sem coragem e sem coroa. Ele se chamava, entre seus próprios aliados, de o Rei de Bourges, porque era isso o que lhe restava, uma cidade, não um reino.
Foi nesse cenário de colapso que, em 1425, aos 13 anos, Joana ouviu pela primeira vez a voz de São Miguel Arcanjo no jardim ao lado da igreja. Depois vieram as vozes de Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Elas não gritavam, não aterrorizavam, vinham com luz e com paz, como ela própria descreveria anos depois no seu julgamento. No começo, a mensagem era sobre ela mesma, aprender a se governar, a ser boa, a ser casta. Depois, aos poucos, foi crescendo. E o que começou como uma voz de consolo se tornou uma ordem que ela não podia ignorar. Partir, encontrar o rei, salvar Orleans, devolver a França à França. Joana tinha 17 anos quando decidiu obedecer. Em 1429, Joana deixou Dom Remy e foi até Vaucouleurs, uma pequena cidade fortificada a poucos dias de caminhada de sua aldeia, onde pediu ao capitão Robert de Baudricourt que a levasse até o rei. Ele a mandou embora 2 vezes. Na terceira, algo mudou. Ela havia previsto com precisão uma derrota francesa que acabara de acontecer, e Baudricourt não conseguiu mais ignorá-la. Deu-lhe uma escolta, um grupo de soldados para protegê-la no caminho, e uma espada. Joana percorreu 300 quilômetros em 11 dias, atravessando o território inimigo, disfarçada com roupas masculinas para não ser reconhecida. Chegou ao castelo de Chinon, no Vale do Loire, no coração da França, e foi recebida pelo Delfim Carlos, o futuro rei, que havia se misturado à multidão da corte para testá-la. Ela o reconheceu imediatamente entre dezenas de nobres. Isso, por si só, já foi suficiente para sacudir a corte. Mas Carlos ainda estava em dúvida. Ele era um homem inseguro, marcado pelo boato, espalhado pela própria mãe, a rainha Isabel, de que talvez não fosse filho legítimo do rei. Ele precisava de um sinal. Joana lhe disse algo em privado, algo que nenhuma testemunha ouviu e que Carlos levou ao túmulo. O que quer que tenha sido, funcionou. Ele mandou que ela fosse examinada por teólogos em Poitiers, cidade universitária no centro-oeste da França, onde a igreja francesa mantinha seus principais doutores. Por 3 semanas, os teólogos interrogaram Joana sobre sua fé, suas visões, sua moralidade. Ela respondeu a tudo com clareza desconcertante para uma analfabeta de 17 anos. Ao final, eles a aprovaram. Não encontraram nada de herético nela. A missão era real, ou ao menos não havia razão para impedi-la. Carlos a colocou à frente de um exército de 4.000 homens. O cerco de Orleans durava 6 meses. Os ingleses haviam cercado a cidade por terra e por água. Os comboios de alimentos que tentavam entrar, os provisores, carroças carregadas de mantimentos que a cidade sitiada desesperadamente aguardava, eram interceptados antes de chegar. A população estava com fome. Os generais franceses não conseguiam avançar. Joana chegou em abril de 1429. Em 8 dias, o cerco havia sido levantado. Não foi milagre sem esforço. Joana lutou, avançou, foi ferida por uma flecha no ombro entre a garganta e o peito. E voltou ao campo de batalha no mesmo dia, depois de arrancar ela mesma a ponta da seta. Mas havia nela algo que transformava os soldados. Homens que haviam desistido voltavam a acreditar. Ela expulsou as prostitutas do acampamento, obrigou os soldados a se confessar, proibiu as blasfêmias. O exército deixou de ser uma horda assustada e virou por alguns meses algo que se parecia com uma força com propósito. Orleans foi livre em 8 de maio de 1429.
Nos meses seguintes, Joana conduziu a chamada Campanha do Luar, liberando cidade após cidade. Em julho de 1429, ela entrou em Reims, a cidade sagrada da França, onde, por tradição, os reis franceses eram coroados desde Carlos Magno, ao lado de Carlos VII, que recebeu a coroa com toda a pompa e liturgia que a cerimônia exigia. Joana ficou de pé atrás dele, segurando seu estandarte. O mesmo estandarte que ela havia carregado nas batalhas, bordado com os nomes de Jesus e Maria. Depois da cerimônia, alguém da corte lhe perguntou por que o estandarte havia entrado na catedral. Por que não uma bandeira real ou um símbolo militar? Ela respondeu com uma simplicidade que deixou a sala em silêncio. Ele esteve no trabalho. Era justo que estivesse na honra. Era a lógica de uma mulher que não separava o campo de batalha da oração, nem a vitória militar da glória de Deus. Para ela, o estandarte não era uma bandeira, era uma oração feita de tecido. Mas a guerra não havia acabado. E Carlos VII, depois da coroação, começou a recuar. A campanha para retomar Paris fracassou. O exército foi desmobilizado. O rei fez acordos políticos que Joana não compreendia e não aprovava. Ela continuou lutando por conta própria, com poucos recursos e menos apoio. Em maio de 1430, durante a Batalha de Compiègne, ela foi capturada pelos borgonheses. Carlos VII não fez nada. Os borgonheses venderam Joana aos ingleses por 10.000 libras, uma fortuna, uma transação comercial, uma vida de 18 anos trocada por dinheiro. Os ingleses precisavam destruí-la, não pelo que ela havia feito, mas pelo que ela representava. Enquanto ela vivesse, a coroação de Carlos VII tinha um peso sagrado que eles não podiam apagar. Enquanto ela falasse, havia um povo que a ouvia. Precisavam não apenas matá-la, precisavam que a igreja a condenasse. Precisavam que ela fosse declarada herege, bruxa, serva do demônio, para que tudo o que ela tocou ficasse contaminado. O julgamento começou em janeiro de 1431, em Rouen, cidade controlada pelos ingleses. O bispo Pierre Cochon, aliado inglês, presidia. Não havia defesa, não havia advogado. Os clérigos que se recusaram a participar foram ameaçados de morte. Joana foi mantida numa prisão secular, acorrentada, sob guarda de soldados homens, uma violação das normas da própria Inquisição, que determinava prisão eclesiástica com cuidado de mulheres. Ela dormia acorrentada, era assediada, e ainda assim, durante semanas de interrogatório feito por teólogos da Universidade de Paris, respondeu com uma precisão que desconcertava seus inquisidores. Quando lhe perguntaram se estava na graça de Deus, ela respondeu: "Se eu estiver, que Deus me conserve. Se não estiver, que Deus me conceda, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus." Os teólogos ficaram em silêncio. Era uma resposta que não tinha falha. Mas o julgamento não era teológico, era político. A conclusão já estava escrita antes de começar. Joana foi condenada por heresia, bruxaria e uso de roupas masculinas. Numa tentativa de salvar a própria vida, ela assinou uma abjuração, um documento em que admitia ter errado. Havia assinado o documento com a mão. Nunca havia assinado com a alma. Poucos dias depois, ela rasgou a abjuração por dentro, sem papel, sem gesto dramático. Simplesmente voltou a usar roupas masculinas, voltou a afirmar que as vozes eram reais, voltou a ser quem ela era.
Na manhã de 30 de maio de 1431, ela foi levada à praça do Vieux Marché, em Rouen. Tinha 19 anos. O frade Isambard de la Pierre trouxe para ela uma grande cruz, para que ela pudesse olhar para ela nas chamas. Ela apertou a cruz contra o peito, invocou os nomes de Jesus e dos santos, e as testemunhas, mesmo entre os ingleses, relataram depois que choraram, que alguns viraram o rosto, que um soldado inglês, ao ver a fumaça subir, disse em voz alta que tinha medo de que a alma dele estivesse perdida por ter participado da morte de uma santa. As cinzas de Joana foram jogadas no rio Sena. Os ingleses queriam apagar até o último vestígio, nenhuma relíquia, nenhum túmulo, nenhum rastro que pudesse virar devoção. Jogaram as cinzas na água para que não sobrasse nada. Mas não existe rio largo o suficiente para afundar um nome que Deus já gravou na história. 25 anos depois, em 1456, o Papa Calixto III ordenou a revisão do processo. O Tribunal Inquisitorial, que havia analisado os autos, chegou a uma conclusão unânime. O julgamento de 1431 havia sido uma farsa. O bispo Cauchon havia agido por vingança pessoal e interesse político. As acusações eram falsas. O processo era inválido. Joana d'Arc foi declarada inocente. Foi nomeada mártir. Mas o mundo não a esqueceu enquanto esperava pela reabilitação. As histórias circulavam. Os camponeses acendiam velas. As crianças ouviam o nome dela antes de dormir. Ela virou símbolo da França, da fé, da coragem de dizer sim quando Deus pede o impossível. Em 1803, Napoleão Bonaparte a declarou símbolo nacional da França. Em 1909, o Papa Pio X a beatificou. Em 1920, o Papa Bento XV a canonizou, quase 500 anos depois de sua morte. Sua festa litúrgica foi fixada em 30 de maio, a data em que ela morreu. Hoje, há estátuas de Joana d'Arc em Paris, em Rouen, em Orléans, em toda a França. Há uma na Catedral de Notre-Dame. A praça onde ela foi queimada tem o seu nome. A cidade onde ela nasceu tem o seu nome. Há igrejas, escolas, hospitais, ruas, em todos os continentes, com o nome dela. Ela foi camponesa, soldado, prisioneira, condenada e santa. Em 7 anos de vida pública, dos 13 aos 19, ela mudou o curso de uma guerra que durava um século. Ela colocou um rei no trono. Ela salvou uma nação. E morreu com 19 anos, sem títulos, sem fortuna, sem terra, com uma cruz nas mãos e o nome de Jesus nos lábios. A história de Joana d'Arc é incômoda porque não cabe nas categorias em que gostamos de colocar os santos. Ela não era um monge em silêncio. Não era uma virgem consagrada em clausura. Era uma menina que pegou em armas, que comandou homens, que enfrentou bispos, que foi julgada pela própria igreja e que, mesmo assim, nunca deixou de ser fiel, nem a Deus, nem à sua missão, nem a si mesma. O que mais impressiona em Joana não é a vitória em Orleans. É o que ela fez quando tudo entrou em colapso, quando o rei a abandonou, quando os aliados recuaram, quando a prisão a isolou do mundo. Ela continuou, não por obstinação, por fé. Ela dizia que as vozes a ensinaram primeiro a governar a si mesma. Isso é o que a igreja guarda como herança dela. Não a espada, mas a obediência. Não a batalha, mas a coragem de dizer sim quando Deus pede o que parece impossível. Joana tinha 19 anos quando subiu à fogueira. Nessa idade, a maioria de nós ainda está descobrindo quem é. Ela já havia cumprido uma missão que mudou a história de um país. A igreja levou quase 500 anos para reconhecer oficialmente o que o povo já sabia,
Desde o dia em que as cinzas foram jogadas no Sena, aquela menina era santa. Se esta história tocou você, ajude a levar adiante. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição faz com que mais pessoas encontrem essas histórias que o tempo quase apagou, mas que servem de exemplo até hoje. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que atravessou o tempo para chegar até você. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Você já passou por uma situação em que sabia o que devia fazer, mas todo mundo ao seu redor duvidava, discordava ou simplesmente não acreditava em você. E mesmo assim, você seguiu com fé contra a corrente e o tempo mostrou que valeu a pena? Conta nos comentários.